Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. O que acontece quando as mulheres se desviam? Primeiro, elas aprovam o aborto. Veja o que duas feministas evangélicas dizem. Entretanto, ao mesmo tempo, será que o aborto deve ficar inteiramente fora de cogitação para o casal cristão, que está enfrentando uma gravidez imprevista numa época em que essa gravidez seria prejudicial à família toda? E quanto ao casal cristão, que numa consulta genética é informado de que os testes mostram que seu bebê será mongoloide, ou a esposa que contrai rubéola no começo da gravidez e sabe que seu filho provavelmente nascerá deformado? A moralidade cristã insiste em que esses tipos de gravidez devem prosseguir, ainda que trazer a criança ao mundo venha a ocasionar extremo sofrimento emocional e dificuldades financeiras para a família? Nós achamos que não. Para as feministas, podemos fazer o que quiser com os bebês se eles atrapalharem a nossa vida emocional e financeira. As feministas querem eliminar totalmente as diferenças entre os papéis sexuais, a fim de que as mulheres possam fazer tudo o que os homens fazem. Em seu livro O Grande Desastre Evangélico, o Dr. Francis Schaeffer diz: só é possível defender a mentira da igualdade sexual quando as leis dão às mulheres o direito livre de fazer aborto. É dessa forma que as feministas lutam contra a mais profunda prova de que realmente existem diferenças entre as mulheres e os homens. O Dr. Schaeffer também menciona que a eliminação das diferenças entre os sexos afeta os relacionamentos sexuais. Ele diz: o fato é que se não há importantes diferenças entre os homens e as mulheres, então com toda certeza não podemos condenar os relacionamentos homossexuais. E a verdade é que as feministas evangélicas aprovam o homossexualismo. Elas abandonaram a posição cristã tradicional, leia-se bíblica, de que o homossexualismo é pecado, e então aceitaram o ensinamento psicanalítico tradicional de que é uma doença. Certa escritora evangélica, por exemplo, apoiou a atitude de um grupo de cristãos profissionais de saúde mental, cuja opinião da maioria foi que o casamento composto por um homem e uma mulher totalmente fiéis um ao outro é a perfeita vontade de Deus. Entretanto, os cristãos que se sentem forte inclinação homossexual involuntária poderiam optar por um casamento homossexual como algo dentro da permissiva vontade de Deus, em vez de ficarem solteiros contra a vontade. Embora aconselhem casamento para os homossexuais solteiros, as feministas evangélicas não aconselham, em muitos casos, casamento para as feministas solteiras. Elas dizem: um marido que não ajuda a esposa a se realizar profissionalmente pode ser uma carga pesada sobre ela. A mulher deve decidir antes do casamento qual o tipo de marido que pode trabalhar com ela, em vez de atrapalhá-la. Se não for possível achar tal homem, é preferível viver a vida inteira como solteira a viver num casamento no qual os talentos da mulher seriam sufocados. Assim, disso tudo surge uma ética. Os homossexuais devem ter liberdade para se entregar ao pecado a fim de evitar uma vida de solteiro forçada, ao passo que as mulheres heterossexuais viveriam melhor como solteiras do que casadas com um marido que não é favorável ao feminismo. Vale a pena sacrificar o casamento por amor ao feminismo, mas não vale a pena sacrificar o homossexualismo por amor aos ensinos da Bíblia. O que mais as feministas evangélicas querem? É claro, a ordenação pastoral para as mulheres. É estranho, ou talvez não tão estranho, mas na mente delas a ordenação está ligada ao direito de as esposas seguirem uma carreira profissional fora do lar. Se uma mulher foi chamada por Deus para ser pastora ou padre, escreve uma delas, é algo horrendo as mulheres lhe proibirem esse ministério. E se uma mulher cristã foi chamada para trabalhar em algum emprego fora de casa e seu marido a impede negando-se a ajudá-la na responsabilidade de cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, com isso ele está atrapalhando a obra do Espírito Santo. Na Alemanha, berço da Reforma Protestante, o atual governo socialista está empenhando em promover a total igualdade sexual, para que as mulheres alemãs tenham liberdade de trabalhar fora e principalmente ocupar cargos de liderança. A feminista doutora Ute Gerhard propõe que o governo estabeleça políticas que envolvam mais os homens na esfera do lar. Ela diz:
Neste ponto, devemos pensar com mais radicalismo. A família deveria transformar-se em a finalidade é aumentar a participação feminina nas ocupações de liderança tradicionalmente masculinas, e para que o lar e os filhos não fiquem totalmente abandonados pela ausência das esposas e mães que estarão trabalhando fora a maior parte do dia, aumentar a participação masculina nas atividades domésticas e na criação dos filhos. Para não parecerem antiquadas ou diferentes do mundo, até as igrejas evangélicas alemãs já estão cedendo seus cargos de liderança para as mulheres. E como é que as mulheres evangélicas estão usando essas oportunidades? A doutora Margot Kaufmann, que é bispa da Igreja Luterana, quer cooperação entre os evangélicos, espíritas, muçulmanos e etc. Ela diz: é importante que as religiões progridam no diálogo e na cooperação. Ela acha que a partir de agora as igrejas evangélicas liberais da Europa ganharão maior influência entre os continentes do Sul, onde fica o Brasil. Ela também diz qual será o maior problema no novo milênio. Um grande desafio será o fundamentalismo. Quando é aplicado aos evangélicos, fundamentalista é o termo que os cristãos liberais empregam injustamente para difamar e atacar o cristão fiel à Bíblia, que não acompanha os valores errados da sociedade. Com ou sem influência de cristãos liberais de outros países, algumas igrejas evangélicas do Brasil já estão acompanhando a tendência feminista de igualdade sexual dentro da sociedade. Por exemplo, uma denominação evangélica moderna tem orgulho de lutar para que as mulheres possam ocupar na igreja todas as funções de liderança tradicionalmente masculinas. De acordo com o artigo Lugar de Mulher é no Púlpito, publicado na revista Vinde, uma das principais líderes dessa denominação foi bastante influenciada pelo movimento feminista, enquanto estudava na Universidade Federal de Goiás. Coincidência ou não, hoje ela é uma bispa. Nessa denominação, as mulheres dos pastores também são pastoras, e como o casal fica igualmente ocupado em atividades pastorais, os filhos ficam muitas vezes sob os cuidados de empregadas. Certa vez, por exemplo, liguei para a casa de um importante pastor tarde da noite e fui atendido pela empregada. Ela estava cuidando dos filhos pequenos do casal, que estava fora por muito tempo para tratar de questões pastorais e dirigir cultos. A empregada, que não era cristã, espontaneamente lamentou a situação das crianças, que estavam sentindo principalmente a falta da mãe pastora. Em outra ocasião, durante um culto, eu estava sentado bem próximo de uma jovem pastora que daria a mensagem daquela noite. Antes de subir ao púlpito, ela recebeu uma ligação celular do marido e pude ouvi-la explicando que ela não poderia ir para casa naquele momento para ajudá-lo com relação a algum problema com seu bebê. Anos depois desse fato, essa mesma pastora se divorciou do marido e casou com outro homem. É claro que a resposta típica do feminismo nesses casos é que o homem tem a obrigação de assumir 50% das responsabilidades da mãe no lar. A fim de que as mulheres possam trabalhar mais fora do lar, os meios de comunicação estão educando os homens a trabalhar mais dentro do lar. Uma feminista evangélica chega a deixar que se o marido se recusar a fazer o papel de segunda mãe da casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, a esposa tem o direito de tomar a decisão difícil de abandonar o casamento em busca de um estilo de vida independente. Assim, as feministas usam uma carreira profissional fora do lar como desculpa para a esposa se divorciar de um marido que não quer viver conforme o feminismo orienta. Os filhos, os papéis sexuais, a ordenação bíblica para o ministério pastoral e agora o próprio casamento são alvos do feminismo entre os evangélicos. No caso específico do aborto, por motivos óbvios, as feministas evangélicas do Brasil agem de forma mais cautelosa e delicada. Por exemplo, a pastora evangélica luterana Heidi Jescher se manifestou da seguinte maneira em defesa dos direitos reprodutivos. Um dos desafios que temos é ampliar o acesso à maioria da população brasileira a uma ampla informação em relação a esses temas. O povo brasileiro tem uma herança de uma moral religiosa e patriarcal, configurando-se, portanto, uma opinião pública bastante influenciada pela religião tradicional católica e evangélica. Como o debate amplo e democrático sobre os direitos reprodutivos é pouco veiculado pelos meios de comunicação, essa parte da população tem dificuldade de se posicionar em relação a esses temas, em especial sobre o aborto.
O comentário da pastora Reid é um apelo à compreensão, à aceitação social e política do aborto legal como direito reprodutivo das mulheres. Ela diz: no Brasil, intensificou-se o processo de discussão e propostas de políticas públicas sobre os direitos reprodutivos. Esse processo foi impulsionado pela grande mobilização do movimento feminista, pela incorporação das propostas de legalização do aborto no programa de governo do Partido dos Trabalhadores e pelo grande número de encaminhamento de projetos de lei no Congresso. Reagindo a esses projetos, temos fortes vozes contrárias das igrejas evangélicas. O estranho é que, sendo evangélica, a pastora Reid seja membro de Católicos pelo Direito de Decidir, uma organização que atua no Congresso Nacional em Brasília e defende a nova era, o aborto, o homossexualismo, o feminismo e etc. Mas estranho ainda é que uma grande editora luterana no Rio Grande do Sul tenha publicado no Brasil o livro Sexismo e Religião, escrito pela teóloga católica Rosemary Hutter, que as mulheres sejam ordenadas como padres e pastoras, e luta também a favor do aborto legal como direito das mulheres. Com tanta influência liberal, talvez não seja de estranhar o resultado. De acordo com a revista Vinde, há quase 100 pastoras luteranas em todo o Brasil. Embora muitos achem que o feminismo não é prejudicial, pare e pense com calma nisso por um minuto. O feminismo quer que adotemos um estilo de vida que as mulheres descrentes teriam considerado pervertido só 50 anos atrás. Quer que abortemos nossos bebês, aprovemos o homossexualismo e talvez que nos tornemos lésbicas e fiquemos amolando os nossos maridos para que eles façam o nosso trabalho, a fim de que nós possamos fazer o trabalho deles, sob ameaça de divórcio. E tudo no nome de Cristo. Mas as palavras Cristo e Deus são só fachada. As feministas evangélicas estão muito mais ansiosas para nos convencer para o feminismo do que converter as feministas para Cristo. O liberalismo delas está seduzindo as igrejas cristãs a aceitar os seus sofisticados ensinos e ridicularizando refinadamente o nosso modo de vida cristão antiquado, como diz o escritor James Fitzpatrick. Os liberais não pedem que nos voltemos para Cristo. Eles o usam para nos levar em direção às suas novas ideias. Essas ideias variam de acordo com a ideologia favorita de cada liberal. A questão das esposas evangélicas, seguindo uma carreira profissional fora do lar, não é um problema simples. É sintoma de que os evangélicos sofreram uma perda enorme da perspectiva cristã com relação às seguintes áreas: a natureza da sexualidade, o sentido do casamento, as questões sobre vocação do homem e da mulher, a ordenação pastoral, o homossexualismo, o aborto, a igualdade sexual no mercado de trabalho, a assistência à criança, a assistência aos idosos. Em grande parte, essa perda de perspectiva cristã é consequência dos esforços do movimento feminista. Desde o começo da década de 1960, o feminismo vem alterando o modo como as pessoas se relacionam entre si, a linguagem que elas falam, a vida de família, o sistema educacional, o modo de criar os filhos, a política, o mundo dos negócios, os meios de comunicação de massa, as religiões, as leis, o sistema judiciário, o sistema de valores culturais e a vida intelectual. A tendência atual, que estimula as esposas a trabalhar fora, não teve origem entre os evangélicos. Então, qual é sua origem? Em seu livro The Gender Agenda, a jornalista Dale O'Leary explica que Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista, criam que o fim de se construir uma sociedade liberada aos meios de produção, trabalho e reprodução, procriação, tem de se tornar funções sociais controladas pelo governo. Isso requer que seja abolida toda a propriedade particular, que sejam eliminadas todas as leis que fazem do pai o cabeça da família e que todas as mulheres sejam levadas a trabalhar fora de casa. Isso requer também creches grátis e a coletivização das tarefas domésticas, leis liberais de divórcio, total liberação sexual e, finalmente, a destruição dos valores cristãos que defendem a família. Há mais de 100 anos, Marx e Engels disseram: a primeira condição para a liberação da esposa é levar toda a população do sexo feminino
a entrar no mercado de trabalho e, por sua vez, isso exige a extinção da família tradicional como a base econômica da sociedade. Quando todos os meios de produção são colocados debaixo da autoridade do governo, o trabalho doméstico é socializado. A criação e a educação das crianças se tornam a responsabilidade da sociedade em geral, e o governo cuidará de todas da mesma forma, quer sejam legítimas, quer não. Isso eliminará toda a preocupação com relação às consequências da relação sexual, pois essa preocupação é o fator social, moral e econômico mais importante que impede uma jovem de se entregar completamente a um homem que ela ama. Tal mudança social será suficiente para ocasionar o aumento do sexo livre. As feministas da década de 1960 aceitaram as ideias de Marx e Engels acerca do controle da reprodução. Somente o tal controle feminino sobre a gravidez e o parto, inclusive o acesso livre aos anticoncepcionais e ao aborto legal, poderiam garantir a liberação das mulheres. E ao convencer as mulheres a entrar em massa no mercado de trabalho lá fora, o feminismo libertou as mulheres dos limites do casamento e da família. A Bíblia tem muito a dizer sobre o papel da mulher, mas nada que seja igual ao que o feminismo prega. E o que a Bíblia diz é importante e nos ajudará a entender as questões seguintes. Por que a sociedade está se deteriorando tão depressa? Por que as igrejas evangélicas parecem estar impotentes diante das revoluções sociais de hoje? A palavra de Deus nos ajudará também a compreender como os evangélicos perderam o controle de importantes áreas sociais e como podemos tomar posse dessas áreas novamente.